Boa noite. Meu nome é Kaique de Oliveira Castro. A minha turma é Alexandre Sereno Marques, Michel Ernega e Wesley Ernega. Nós somos da turma 49. Nosso trabalho, a gente vai apresentar o método não destrutivo de perfuração horizontal direcional, HDD. Eu vou começar com uma breve história dessa perfuração. A perfuração horizontal direcional foi desenvolvida nos Estados Unidos entre a década de 60 e 70. Em particular, linhas de todos os tipos de concessionária, tais como telefonia, gás, esgoto, água potável, água pluvial, elétrica, entre outras. Em 1972, deu-se a primeira obra de perfuração não destrutiva, o HDD, nos Estados Unidos. O primeiro trabalho com a travessia sobre o rio Pajaró, com extensão de 180 metros na Califórnia. O projeto constava de um gasoduto de alta pressão com diâmetro de 100 milímetros, em aço. A execução deste trabalho foi executada com sucesso por Martin Sherrington, fundador da empresa Contractors Titans, em 1965. Deu-se início à tecnologia da perfuração de poço de petróleo, foi adaptada e desenvolvida para as necessidades específicas de perfuração direcional horizontal, o HDD. Porém, até 1979, sendo que apenas cerca de 40 furos executados em todos os Estados Unidos, sendo restrito somente para esse país. Na Europa, o projeto de perfuração direcional horizontal foram realizadas com sucesso pela primeira vez no início da década de 80, com as grandes sondas de perfuração existentes hoje no mercado do HDD. Foram executados com sucesso em mais de 2.000 metros de extensão. A perfuração em HDD está em constante evolução nos equipamentos de ferramentas e permite que os tubos instalados cheguem ao diâmetro de 56 polegadas, 2,20 metros, em quase todas as formas de solo. No Brasil, o MND teve início o uso da perfuração direcional horizontal, em 1972, pela antiga empresa de telecomunicações de São Paulo, o Telesp, que atualizou o método para instalar cabos no subsolo da cidade, porém um pouco de uso. Na década de 90, com a abertura da economia, o método volta a ser mais utilizado em decorrência da necessidade de rápida extensão das redes de infraestrutura. Atualmente, as companhias de gás de São Paulo, a Comgás, e o saneamento básico de São Paulo, a Sabesp, são as empresas que mais se utilizam desses recursos, aplicando cada vez mais outros tipos de método não destrutivos na execução de suas obras. Faremos um comparativo dos tipos de obras que são mais comuns para a construção das seguintes obras: água, esgoto, energia, telecomunicação, instalações industriais. Obras de grande porte que movimentem grandes volumes de escavação são executadas por meios mecânicos com utilização de retroescavadeira, escavadeiras e valetadeiras. Temos um comparativo do transtorno ocasionado devido a obras de escavação a céu aberto, que no caso poderiam ter sido feito com o HDD. Segundo a NASTT, é uma família de métodos materiais e equipamentos que são utilizados para instalação de novas redes de infraestrutura ou renovação de redes existentes no subsolo com um mínimo de transtorno no tráfego, comércio no entorno da obra e a menor intervenção possível na superfície do local da instalação. Eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona o tipo de construção, né? Primeiro, dado o início do furo com o furo piloto, né? Desviando das interferências até o poço de saída, né? Tem a vala de entrada, e aí é onde a broca é inserida. Quando chega no poço de saída,
engata-se um alargador, um fuse link, e é realizado o push da tubulação. Como vocês podem ver na imagem, mostra como que é feito o início do furo e o término. Quando chega um projeto de perfuração direcional, as empresas costumam fazer um levantamento de campo para saber quais são as interferências que existem no local para estar realizando um plano de furo. Então essa imagem ela foi retirada da NT19 da Comgás, que muitas empresas utilizam para estar fazendo a simbologia das interferências que tem no local. Então, eu vou explicar para vocês como funciona as simbologias. No caso da rede de água, a descrição dela que fica pintada no chão é como vocês estão vendo na imagem. A rede de água é uma linha, tracinho e linha. A rede de água fluvial é uma linha, um X e uma linha, e normalmente o sentido que está a caída da rede, né? Também tem a rede de alta tensão, que é de fibra ótica. Esse aqui, no caso, é uma rede de alta tensão, que é um diâmetro grande. Então, bem provável que deva passar bastante cabo onde está identificado aí. Tem a rede de telefone, que é o linha mais linha. E também tem esse aparelho que está na imagem, mostra uma caixa de telefone e o sentido que está saindo o direcionamento da rede, da onde ela vem, o tamanho da caixa que ela tem. E esse aparelho esse aparelho que está em cima da caixa está tentando localizar qual o direcionamento que a tubulação está fazendo. E a rede de esgoto, que é linha, 2 pontos, linhas, também com o mesmo esquema da rede de água fluvial, mostra o sentido que está a caída da rede de esgoto. E a rede de gás, que é linha, bolinha, linha. Então, aí como vocês podem ver, ele identificou ali a estaca, né? Estaca 0. É onde futuramente vai dar o início do furo direcional, onde vai ver uma interligação. E aí, antes de tudo, como é feito todo esse levantamento, né, de campo, chega o projeto da empresa que vai executar, no caso, a concessionária, né, no caso, nesse método, daquele método das fotos das interferências pintadas no chão, foi uma obra da Comgás. Aqui é uma obra de Belo Horizonte, que mostra como ficaria mais ou menos um plano de furo, né, que é feito um croquis à mão, identificando as profundidades das redes, o lado que ela está passando, os tipos todas as redes que ele encontrou, ele identificou nesse croquis. Após ser feito isso, todas essas tubulações que ele identificou no croquis, foi feito um levantamento através desse aparelho que se chama georradar. Ele é utilizado para cadastrar as redes que estão localizadas ali. O que mais? Esse aparelho, na tela, onde está escrito visor LCD, quando é passado por alguma interferência, existe um tipo de... Por exemplo, você está passando em cima de uma interferência. Então, a tela normalmente é uma tela cinza, ela fica toda cinza. Quando você passa em cima de uma interferência, ele cria uma ondulação onde você está passando. Então, você tem aqui tá tudo cinza a tela. Quando você passa em cima de uma interferência, a tela cinza fica com uma movimentação. E também tem um aparelho que se chama Pipe Locator. Pipe Locator, né? Que esse daí é o modelo RD. Tem um modelo RD 7000 e o modelo RD 8000.
O RD 86 é um pouco mais avançado. Ele tem um método de indução, né? E no caso, a indução fica mais, vamos dizer que fica 100% com onde é mais a rede de aço, onde pode ser induzido um tipo de onda magnética, que na rede de aço De aço, de elétrica. aço elétrica, mas ela emite um sinal, né? É alguma coisa que tem que emitir um sinal para o aparelho. Então esse daí é utilizado para o método de indução. O anterior é só a formação do solo. Aí, após feito todos os levantamentos, é feito o plano de furo. É onde ele identifica todas as interferências que tem no local. Ele identifica mais ou menos onde seria o melhor lugar para colocar a máquina de furo, né? O que é a perfuratriz. Ele identifica todas as Profundidade. que foi sondadas, todas as profundidades, tudo que foi sondado, ele coloca. Então é gerado esse perfil. No perfil ele tem que manter um distanciamento correto, né? Para não ter o perigo de na hora do puxo, o largador enroscar ou até na hora do furo também não chegar muito próximo. E como vocês vê na tela, no canto direito, tem uma tabela que é a profundidade que ele deve seguir, o pitch mais ideal para ele trabalhar naquele solo. E a porcentagem de desnível, que é o pitch. Nível e desnível. A porcentagem de desnível. E após feito isso, é levado para campo, né, para o navegador e o operador. Ele vai trabalhar com essa porcentagem aí, esse pitch. Então, após o término do plano de furo, inicia-se o furo direcional, né? Aí, beleza. Primeiro tem que abrir uma vala, que a gente chama de vala de entrada. Essa vala de entrada, ela serve para quê? Para você inserir a broca visualmente, dependendo da vala, se tiver alguma interferência no trajeto que vai ser feito, essa vala de entrada ela também serve para uma sondagem, para você tentar desviar o máximo possível das interferências, né? Após aberta essa vala, no trajeto do furo direcional, também são abertas pode ser aberta várias sondagens, né? Uma para identificar aonde a broca está passando e outras para identificar outras possíveis interferências no meio. Aí, beleza. Aí você me pergunta, mas é um método de não escavação. Beleza, é um método de não escavação. Só que imagina você fazer uma construção de uma tubulação, vamos supor, com um diâmetro de 400, num trecho de 200 metros. Quanto você não vai tirar de terra, quanto você não vai tirar de pedra, de asfalto. Com um furo direcional você economiza tudo isso. Você vai abrir só a vala de entrada, valas de sondagem e vala de saída, certo? Aqui no canto esquerdo da tela tem a broca inicial, né? E dentro dessa broca inicial ela tem uma sonda que ela emite uma frequência para um aparelho que chama subside ou Digitrack. O Digitrack, né? Esse aparelho ele capta a frequência da broca, por onde a broca está andando, né? E a partir desse aparelho que se dá os comandos para o operador na máquina, né? Para você conseguir subir e descer com a broca, ou virar para a esquerda ou virar para a direita, conforme for o andamento da sua obra. Se você precisar fazer curva, ela faz curva. Se você precisar descer, ela desce. Se você precisar subir, ela sobe. Isso tudo em comandos de horas, né? Vamos supor, 12 horas sobe, 6 horas desce, 9 horas esquerda, 3 horas direita, né? E aqui, conforme vocês veem aqui no canto da tela,
Embaixo, ela emite a frequência pro Digitrack. E aqui tem o painel de como que funciona aqui, né? A porcentagem de inclinação, a porcentagem de subida ou descida, né? Esse aparelho, individualmente, ele consegue calcular com quanto você vai chegar com 3 metros a barra à frente. Você pegou o sinal aqui na onde você terminou uma barra, que geralmente as barras da máquina são de 3 em 3 metros. Então, quando você inicia o furo, termina uma barra, vem a outra barra e rosqueia na barra que já tinha ido primeiro, entendeu? Conforme você vai navegando o furo, você vai chegando até a vala de saída. Essa vala de saída também serve para uma possível sondagem, né? E essa é a vala que provavelmente é a mais importante, porque dependendo do diâmetro do tubo que você vai usar nesse plano de furo, você vai saber qual que é o tipo de material que tem no solo, você vai saber se tem pedra no trajeto, porque você vai precisar usar, dependendo do solo, você vai precisar usar vários tipos de alargador ou até uma bola. Se for uma terra muito liguenta, tipo argila, na hora de você fazer o push do furo, você vai ter que vir com o primeiro alargador, depois voltar dentro do furo de novo, vir com um alargador maior e depois voltar de novo e vir com a bola primeiro, que essa bola vai servir como se fosse o desentupidor, né? Ele vai vir puxando todo o material que está sendo alargado lá dentro, com a lama que gera essa perfuração, e limpando o canal onde vai entrar o tubo que vai ficar ali existente, né? Para isso que a gente... Aí beleza, aí tem os resíduos de materiais também, né? Não é uma coisa que a gente descarta, porque isso gera um material que também é descartado depois, né? Tipo, igual essa lama, vem um caminhão com que a gente chama de chupão, né? Ele limpa toda essa vala. Esse caminhão chupão geralmente é usado para onde tem zona rural, né? Tipo, onde o pessoal usa fossa séptica lá, aí o pessoal usa esse caminhão para fazer a limpeza dessa fossa séptica, né? E aqui vem o fusível, que a gente chama de Fusilink também, que é o parafuso que está aqui no meio aqui do slide. Esse é o parafuso mais importante da obra, porque com esse parafuso você tem a resistência do tubo, né? Vem a resistência do tubo. Esse parafuso serve para quê? Para na hora que você estiver puxando a sua coluna construída para debaixo da terra, como a gente sabe que aço estica e o material que a gente usa na maioria dos furos direcionais, que é o polietileno, também estica, esse parafuso ele não deixa com que esse tubo estique, tanto para aço, tanto para polietileno, ou até se você for puxar um cabo elétrico, né? Ele não deixa que esse cabo arrebente ou que o tubo arrebente, porque quando gerar tensão de arrebento, de esticamento do tubo, esse Fusilink faz com que o Fusilink quebre e mantenha a integridade do tubo dentro do canal que esse tubo correu. E aqui está mais... Caramba. Os custos da obra... Aqui está mais ou menos quanto que fica um comparativo de quanto ficaria o custo da obra comparado à abertura de vala e um método não destrutivo, né? No caso de uma abertura de vala, o valor final pode chegar, né, a 59, como está mostrando aí, né, um valor de 59 mil, em caso ao contrário do método não destrutivo, que pode chegar até 26 mil reais. Isso colocando nesses custos sociais tudo, né? A quantidade de funcionário que você vai precisar para uma construção de vala aberta,
e a quantidade de funcionário que você vai utilizar no método não destrutivo. Porque no método não destrutivo, poucas pessoas envolvidas, né? O que a gente... E a sinalização também, é uma sinalização bem adequada. Você vai utilizar a sinalização só para a máquina, que é onde a máquina vai entrar na vala de entrada, uma sinalização para uma possível sondagem no meio desse furo, e uma sinalização na vala de saída desse furo direcional, né? Evitando até transporte de material, transporte de sinalização, diversas, né? E aí até o transporte de funcionários também, porque numa obra de furo direcional é muito pouco o custo. A quantidade de funcionários, se você for... Vamos colocar que a gente vai executar um furo direcional de 100 metros, né? No máximo são 8 pessoas trabalhando. Um navegador, um operador e mais 6 ajudantes. Você pode colocar aí 2 para abrir a vala de entrada, 2 para abrir a vala de saída e 2 para fazer uma sondagem em alguma rede que tiver no meio desse trajeto. Para eliminar possíveis danos, né? Já numa abertura de vala manual, a quantidade de máquinas envolvidas, caminhão, madeira, escoramento, sinalização, trânsito, é muito maior, né? Quanto a isso. Então, a viabilidade do método não destrutivo se torna mais barato e mais consciente. Porque a terra que é aberta a vala de sondagem, as valas de entrada, a vala de saída, aquela terra é reaproveitada. E só o que você não reaproveita é o asfalto. Mas o asfalto, você corta o asfalto, faz quadradinho ali e recapeia ele todo novo. Bom, e uma curiosidade aqui, né? Hoje não existe uma NBR, uma norma, né? Da BNT específica para furo direcional. Normalmente é utilizado a NBR 12712, que é para construção de gasodutos, e algumas empresas têm adotado uma norma uma norma interna que a Comgás criou, que é a NT19, e devido à grande quantidade de acidentes que tem ocorrido, gerou-se uma discussão, né? Por que não existe um procedimento correto para a construção da perfuração direcional? E aí foi criado um comitê para discutir essa norma, que aí já tem até a nomeação que está como ABNT CEE 241, método não destrutivo de perfuração direcional horizontal. E quem gerencia essas reuniões é a secretaria da ABNT, né? E durante como a primeira reunião ocorreu no início de 2019, no início de novembro de 2019, e aí, por conta da pandemia, essas reuniões presenciais foram canceladas e deu início às reuniões por videochamada, né? Videoconferência. Isso envolvendo a maioria das empresas, né, que trabalham com esse tipo de serviço, em HDD ou MND, que a gente chama aqui no Brasil, né? A maioria das empresas envolvidas são as empresas que estão no Brasil inteiro. Bahia, Minas Gerais, Maranhão, diversas. Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram, a maioria das empresas, e tentaram discutir o método para se encaixar nessa ABNT. Para desenvolver o quê? Normas de trabalho, para segurança do funcionário, quando for cruzar rede elétrica, que é o principal aí, que geralmente é o que dá mais problema, rede elétrica e fibra ótica e gás, né, que a gente sabe que
Não que a água não seja perigosa, porque se for uma rede de água bombeada, ela pode destruir até uma rua, mas assim, o que mais gera impacto de segurança para a gente hoje é a elétrica, a fibra ótica e o gás, né? Que com esses materiais, com essas concessionárias envolvidas, você pode ocasionar um dano aí enorme e pode até levar à fatalidade de alguns funcionários envolvidos na obra, né? E como eu falei, né, essas reuniões têm levado muito em conta a N19 da Comgás, que tem mostrado que é uma das mais eficazes, né, que muitas empresas têm adotado essas normas de trabalho que a Comgás tem, e até alguns treinamentos que são aplicados para quem está querendo ingressar nesse ramo, o foco é NT19 com gás. Então, algumas empresas que aplicam esse treinamento, eles usam essa norma da Comgás que é mais detalhada. Inclusive, muitas coisas desse material que a gente apresentou, a gente retirou da NT19 para estar apresentando para vocês. E um resumo aqui geral, né, da nossa apresentação é que o MND tem apresentado um método mais eficaz, né, para construção de infraestrutura urbana. E como ficou demonstrado no slide anterior, é que o método não destrutivo ele acaba sendo mais eficaz e causando menos transtorno, né, para a população. Pois você, como o Wesley explicou, Trânsito, barulho e sinalização. A gente precisa sinalizar só onde está a máquina, né? E a vala de entrada, a vala de saída. E sinalizar o trajeto que a gente vai fazer, né? Sim, no caso, alguns sim, né? Outros, por exemplo, se você vai realizar uma travessia de uma avenida, não tem como você sinalizar. Mas, no caso, se você vai realizar construir uma rede no fluxo da via, então, se precisa, se tem alguns carros parados ali, é esse tipo de sinalização que é feito. Isso aí, galera. Essa foi a nossa apresentação. Agora tem um videozinho. Um videozinho que a gente vai mostrar aqui. Um explicativo de como funciona a perfuração. Bom, galera, esse é o vídeo de apresentação de como funciona o MND. É um arquivo virtual que a gente encontrou. Foi feito algumas edições. E aqui mostra a vala de saída, né? E o início do furo. E aí como se fosse o perfil, né, do terreno, como que está sendo executado o furo direcional. Aqui ele está desviando de interferências, né? Então, como o Wesley explicou, você consegue direcionar o sentido que você está indo. No caso, ele está fazendo uma curva aqui, né? E ele até desviando de uma interferência também de rede de água, as interferências que ele encontra no meio do caminho, até chegar à vala de saída. Aí aqui quando ele chega na vala de saída, é engatado o alargador e a tubulação, e é realizado o push. Vocês viram ali sinalizado apenas a vala de saída, sem interferir no trânsito. E aí sinalizado onde está a máquina e a vala de entrada, né? E como vocês podem ver, o caminho que foi feito sem muita interferência para apresentação para execução do furo, né? Esse foi o nosso vídeo, galera. Espero que tenham gostado.